Olá, pessoal, estamos aqui em mais um InfoCast na terceira temporada e eu tô muito feliz com a pessoa que eu vou receber hoje, mas antes disso, eu vou botar aqui o arroba do nosso Instagram, InfoDelivery, Joyce Guabiraba, então sigam lá, porque assim como eu trago conteúdo para vocês aqui no YouTube, eu também trago muito conteúdo lá no Instagram, então dê essa moral, sigam e compartilhem também esse vídeo, se inscrevam, porque vocês vão ter muito mais como esse. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo o fundador de uma marca super renomada no Norte e Nordeste. É um cara que eu tenho uma amizade, estudei com ele na época da escola, na época de interclasse. É um cara que eu vi crescer de fato. Sou muito grata a ele, porque se eu tô onde eu tô hoje, que ainda não cheguei onde eu quero chegar, mas se eu tô onde eu tô hoje, devo muito a ele, as portas que ele abriu, aos lugares, as mesas que ele me proporcionou sentar. E trouxe aqui hoje, fiquei até gaga, viu, meu povo? E eu trouxe aqui hoje o Juninho, que é como eu chamo, mas o Erivaldo Júnior, fundador do Grupo Asilados, que eu admiro tanto, tanto as pessoas que estão por trás da marca, como a Amém. marca, amigo. Muitíssimo obrigada por estar aqui hoje. E todo mundo quer saber tanto da tua história que eu disse, meu Deus, vai ter que ser 2 horas de podcast. Então, fala um pouco aí. Muito obrigada. Mais uma vez, eu vou passar o podcast todo te agradecendo. E fala Cara, aí um pouquinho de ti. eu que agradeço pelo convite, né? É uma honra estar aqui contigo, trocando um bom e velho bate-papo, para poder contar um pouquinho da história do Asilados, desde como foi lá nos primórdios, nos começos, e até chegar nos dias de hoje. Tô meio preso, mas devagarzinho a gente vai se soltando e as coisas vão caminhar Não, bem. todo mundo que passa por aqui vira blogueiro. Pois é, não esperem palavras bonitas, coisa linda demais, mas trabalho na prática. Então, o que a gente vai conversar aqui é o trabalho raiz, desde o princípio do Asilados até hoje, com 17 anos de marca, quase Muito bom, 18. muito bom. Asilados tem quantos anos? 17 anos, 17 anos. Inclusive, pessoal, eu faço aniversário no no mesmo dia do mesmo Asilados, dia dia, 7/7. Tinha que ter o número 7 do 7. 7 de 2008. Eu, Muito bom. há 17 anos atrás, eu com meus 23 anos de 23. idade. Eu fui para a inauguração. A gente 23 não anos de precisa entrar. Já idade. calcularam, Já já estão calcularam, já sabendo a nossa calcularam. idade. Bem novinho, largando faculdade, né, em prol Fez de um administração, não sonho. foi? Foi. Na época eu Eu estava lembro. fazendo administração, mas não queria estudar não. Então foi só uma desculpa. Não era muito o que eu queria não. Eu queria mesmo era trabalhar. Como foi que o Asilados nasceu? Eu gosto muito dessa história, mas eu vou perguntar porque todo mundo tem que saber. Cara, eu venho de uma família de restaurantes, né? O meu pai, ele era dono do Shopping Pizza, uma rede de restaurantes que teve aqui em Fortaleza, que foi grande, por sinal. Mas acabou que não deu certo. Já estava, né? Amigo, deu, porque ficou um Não, tempão, fez deu, história, foi não, bom, deu, né? deu. Na verdade, deu muito certo. É, Mas depois deu uma queda. sim, E nessa queda foi onde o Asilados apareceu, digamos assim. sim, sim, sim. Então, o Shopping Pizza já vinha dando uma queda e teve-se a ideia de fazer o Asilados, uma lanchonete, que na verdade ela foi feita, pra você ter ideia, no Camarim dos Humoristas. O Shopping Pizza ele era conhecido pelo show de humor aqui em Fortaleza. Lançou muita gente, Muita né? gente, Tiririca e por aí vai. É. Entendeu? Era nome mesmo forte no Brasil todo nessa parte do humor. E quando eles pararam, quando a gente parou o show de humor, acabou que o camarim dos humoristas era na esquina da loja. E aí ficou aquela coisa, o que é que a gente vai abrir aqui, esse espaço que está virando um depósito agora? E aí teve-se a ideia de abrir uma lanchonete, né? E aí eu fiz tudo, um estudo de caso, com muita tecnologia ou não, né? Que na época não tinha, tudo modo raiz mesmo, né? Até ter a ideia de realmente montar. Mas eu vou até te trazer um pouquinho Uhum. mais pro antes do Asilados em si, porque tu trabalhou com teu pai no Shop Pizza, né? Eu adoro a história das quentinhas lá. Pronto, exatamente, né? Eu comecei a trabalhar aos meus 18 anos. Meu pai e minha mãe, na época, praticamente me forçaram a ir para a loja. E eu, no começo, não queria. Ah, vá só para trabalhar uma horinha no almoço. Só que nessa uma horinha, quando de fato eu fui, eu gostei. E aí não parei mais, né? E na época a Shopping Pizza já com alguns problemas. E os funcionários na época com salário atrasado. E eu disse pro meu pai, pai, eu vou vender marmita para o senhor não mexer no dinheiro
e eu só pagar o salário dos funcionários. Porque a Shopping Pizza começou de uma marmitaria que era na minha casa, então Shopping Pizza antes ainda era uma marmitaria. Então quando eu era bebezinho, na Já minha casa nasceu era uma marmitaria. no ambiente. E aí foi o que eu pensei na época, o que é que eu posso fazer para poder trazer uma renda extra para poder colocar o salário do pessoal em dia? E aí fui vender marmitas, aí a meta era vender 30 marmitas por dia, que eu conseguia pagar o salário, só que aí acabava que mexia no dinheiro, aí fui vender 100, fui vender 200, cheguei a vender 600 marmitas e mesmo assim a crise não resolveu, né, o problema. Isso aí me leva muito eu lembro muito, ouvindo essa história, da importância dos canais de venda, né? Dos outros canais de venda. Porque às vezes a gente está tão limitado ali trabalhando todo dia no automático, que a gente não enxerga o que tem em volta. E o Shopping Pizza ele ficava em frente ao Iguatemi e tu vendia a quentinha para os Funcionários do funcionários do shopping, shopping. Então ele tinha, exatamente. e tinha uma estratégia também de rapidez nessa história Não, toda, né? tinha, na verdade, por incrível que pareça, né, quem conhece o Asilado sabe o quanto a gente é conhecido pela velocidade. E aí as pessoas pensam que a velocidade veio do próprio Asilados, mas não veio, veio das Lá marmitas. das marmitas. Porque eu tinha, como eu disse, eu cheguei a vender 600 marmitas, então eu tinha que entregar todas essas marmitas de 11h30 a 1h30 da tarde, pedidos diferentes para pessoas diferentes, em lojas diferentes, então tinha toda Sem uma tecnologia, logística, né? sem Porque hoje a gente tem tecnologia, o painel, tem. zero tecnologia, tudo os pedidos anotados na mão mesmo. E assim, quando eu fui vender sanduíche, na verdade eu achei que foi fácil, digamos assim. Então a Sim. velocidade, por incrível que pareça, veio das marmitas. E a loja do Asilados era uma loja, né, lá na Washington Soares, e ela começou já 24 horas? Pronto, exatamente. Uma das coisas que a gente fala, que eu falo, é que mesmo antes de saber qual seria o nome da marca e a logomarca, tudo, eu já sabia de duas coisas. Que o Asilados, ele ia ser rápido, porque eu já tinha entendido que era uma carência de mercado na época, e ele ia ser 24 horas, porque aqui em Fortaleza tem muito, né? Tinha mais, mas ainda tem muito. Isso do sanduíche Festa, pós-farra, né? O after, É. digamos assim. Então, como o ponto era colado no Shopping Pizza, o que é que eu pensei? Eu vou ter que ter funcionário de dia para organizar a loja. Por que não já deixar aberta? Eu sabia que eu não ia vender sanduíche, muito sanduíche durante o dia, mas eu sabia também que se as pessoas soubessem que era 24 horas, ia trazer muito mais movimento na madrugada pela certeza de estar aberto. Sim. E realmente foi o que Criar aconteceu. identidade, constância, tudo. Exatamente. E aí, nessa de já saber que ia ser 24 horas e já saber que ia ser rápido, aí vem a questão de por que o nome Asilados, né? Eu já ia perguntar. Exatamente, já antecipando sua pergunta. A gente, como eu já sabia essas duas coisas, rápido e veloz, em 24 horas, a gente juntou um grupo de amigos, como a Joyce. É, Joyce participou da inauguração, participou de ações do Shopping Pizza na época. Foi. E tudo meu eu sempre trago os amigos. Então a gente montou um grupo de amigos, sentamos e, cara, vamos pensar o nome. Quem trabalha 24 horas é o quê? Ah, é abelha não sei o quê, é madrugadão, é isso. E eu ficava pensando, cara, eu preciso de algum nome que a pessoa passe na minha loja 3 horas da manhã, de uma terça-feira, veja eu aberto e fale alguma coisa assim. Rapaz, esse cara é muito. Aí, para quem não é do Nordeste, mas quem é daqui entende, a pessoa passa e olha e diz assim: meu irmão, para estar trabalhando 3 horas da manhã, numa terça-feira, esse cara é muito asilado. Então, quando eu tive esse pensamento, eu digo: vai ser o nome, vai ser esse. E aí incrementamos, botamos Asilados, Casa de Sanduíches, e realmente foi um nome que deu muito certo, por ser um Sim. nome diferente. Então, as pessoas, quando escutavam, já ficavam curioso, como é que a gente teve coragem de botar o nome desse numa loja. E acaba que a pessoa escuta uma primeira vez e já grava, que era o que a gente. Era a nossa intenção, digamos assim. Legal. Se for para dividir hoje, é muito mais sobre o empreendedorismo do que sobre gastronomia, ou tem um mix dos dois? Cara, é muito mais, como eu digo, no Asilados a gente vende comida, vende, lógico, mas a gente vende muito mais serviço. Eu acho que é mais o empreendedor em geral do que só a parte de gastronomia propriamente dita. Então, assim, o nosso foco desde o começo sempre foi no serviço e assim, o Asilados de fato é conhecido pelo serviço. O produto é bom, cada vez melhor, mas o que fazem lembrar da gente realmente é o serviço. Massa. E nasceu 100% salão ou já nasceu fazendo entrega naquela época? Não, a gente nasceu primeiramente só salão, até porque eu não queria ter o perigo de atender mal no delivery.
Então, primeiramente, atender só salão. Quando tivesse tudo rodando direitinho, ia para o delivery. Mas isso foram 2 anos. Nós passamos 2 anos focado totalmente Salão. no salão para atender o cliente com uma experiência que ele nunca tinha visto. E aí já nasceu o 15 minutos ou grátis? Não, não nasceu. O Asilados ele já era rápido, como eu disse, a gente já, para você ter ideia, a gente nos primeiros meses do Asilados, primeiro ano, a nossa meta com os funcionários era o quê? Cara, se o nosso cliente não tomar um susto quando ele recebeu o sanduíche, significa que a gente não fez nada. Então a nossa meta era muito louca disso mesmo. Tipo assim, eu tinha que chegar com um sanduíche e o cliente tinha que estar algum espanto. Surpreender, Então, né? assim, ele chegava, fazia o pedido e lavava as mãos. A nossa meta era trazer esse sanduíche para a mesa dele antes dele retornar. E muitas vezes a gente conseguia, colocava o sanduíche em cima da mesa, não Nossa. falava nada. E o cara chegava na mesa e continuava conversando. Daqui a pouco ele olhava para o prato dele e tinha um sanduíche em cima. 100% experiência. Total. Assim, o nosso foco foi total, absurdamente na velocidade. Então, assim, era normal soltar sanduíche em 40 segundos, 1 minuto e pouco. Coisa que hoje em dia ainda é difícil, na época não tinha, não existia. As Sim. pessoas não esperavam nunca isso. E o delivery ele veio em que momento para vocês? O delivery ele veio após 2 anos e pouco, né? Na verdade, já tinha muito cliente ligando, querendo. Então, na verdade, eu só fiz começar a atender. Também não fiz divulgação, não fiz nada. Por quê? Porque a gente queria começar devagarzinho para poder ir atendendo bem e aos poucos ir crescendo. Sim. E acaba que a gente trouxe a mesma filosofia do salão para o delivery. Então, começamos a atender muito rápido no delivery, e aí, de fato, o crescimento e a resposta foi rápida. Se vacilar, até mais rápida do que no salão, porque a gente fez algo muito mais fora da curva no delivery até do que no próprio salão. Você imagina 15 anos atrás você receber um pedido na sua casa em 12 minutos, 10 minutos. Não tinha, isso era absurdo. Antigamente era 1 hora, 40 minutos, o padrão normal. Qual é o tempo de preparo de vocês hoje no sanduíche? Cara, hoje com a Uma equipe média, estando, né? não, com a equipe estando ok, não é para passar de 5 minutos. Pra você ter ideia, a gente trabalha agora, como a gente trabalhou no domingo, eu fico lá soltando o delivery, eu voltei para atividade, né? E assim, quando dá com 5 minutos, se o pedido não tiver na minha mão, é porque alguma coisa já está errada ou foi um pedido grande. Mas assim, 90% dos pedidos chegam na nossa mão com menos de 5 minutos, já embalado para liberar para o motoqueiro. E aí a pergunta que todo mundo quer saber, qual é o segredo para entregar tão rápido, para preparar tão rápido, né? Cara, pois é. Segredo, por incrível que pareça, não existe. Assim, é mais o fato de querer soltar, de valorizar isso, de entender o quão isso é importante do que você chegar lá e ver uma cozinha altamente tecnológica. Tanto que quando a gente leva outros empresários lá, eles tomam um susto. Eles entram na cozinha e dizem assim, cara, eu pensei que ia ter os melhores equipamentos, uma cozinha, né, de R$ 1 milhão. E quando chega lá, a gente faz sanduíche do mesmo jeito que a gente faz há 17 anos atrás. É o famoso básico bem feito, Básico, né? bem feito, aquela coisa. Ah, hoje eu errei algo, amanhã eu não posso errar isso. E aí vai. Então, Mas em termos práticos, quantidade de funcionário, organização da cozinha. na prática, o que que precisa, não só para a lanchonete, como para qualquer canto, né? Digamos que é o pré-preparo no intuito de o quê? O que que eu consigo me antecipar, que eu sei que vai acontecer naquele horário, eu consigo me antecipar. Sei lá, por exemplo, eu sei que eu vou usar 300 sacolas de delivery hoje. Por que que eu não já coloco ela no canto certo, com o lacre bem direitinho já? Assim, o que eu conseguir fazer antes para economizar qualquer 2, 3, 4 segundos a gente faz. Então isso vai desde o embalamento, a parte dos insumos mesmo, de já tá tudo ali pertinho do cara. Se tiver que descongelar, já tá descongelado. Sim. Se der para pré-assar alguma coisa, já tá pré-assado, lógico, sem perder a qualidade. Então é muito essa atenção da hora que o pedido pinga lá, até tá na mão do motoqueiro, o que que a gente consegue fazer para não perder tempo em canto nenhum. É. Eu tô com a loja agora, né, o Dona Maria Delivery, e a gente lá, essa semana eu fui fazer, eu sempre faço isso, a loja começou meio que tinha que começar, mas eu sempre vou e fico parada olhando o funcionamento da cozinha, e sempre tem o que melhorar, Sempre, sempre, sempre. E sempre. como é recente, a gente ainda está estruturando, dividindo a cozinha
do delivery para o salão, enfim. E aí, a menina que estava preparando lá na montagem dos pratos, ela estava meio que atravessando para pegar a comanda assim, não era muito, mas ela Uhum, dava, vamos lá, uns 4 passos para ir, 4 para voltar, para pegar a uhum. comanda para Que, começar a que já preparar. poderia estar Eu, lá do gente, por lado que que da, da aqui não tá, a impressora. impressora não tá aqui? Né? Exatamente. O micro-ondas, ela bota alguma coisa no micro-ondas de mandar, bota o micro-ondas aqui em cima. E ela não Exatamente. pode dar mais de 2 passos. Eu digo que é um passo para frente, um para trás, um para o lado, um para o outro. E pronto, cada um no seu quadrado, É literalmente, né? exatamente isso. É dentro da operação você tentar enxergar, como eu falei. Tipo assim, eu posso errar algo hoje, tá tudo bem. Eu não posso errar algo hoje, me contentar, achar normal tá errando e não consertar para a semana que vem. Uma das coisas que eu percebo muito quando eu faço reuniões é porque nem sempre o empresário ele consegue contratar, vamos pôr, uma pessoa a mais para aquele posto que deveria ter alguém para que o funcionamento ocorra melhor. E realmente existe a parada do investimento, porque vamos Uhum, supor, eu costumo dizer que o cara que está recebendo o pedido, ele tem que estar 100% no computador recebendo o pedido, uhum. ponto. Ele não pode se desvincular disso. Se ele sai, são mais dois que chegam, o cara chamando uma mensagem, ele perdeu o time ali da experiência do cliente dele. Mas Exatamente. nem todo mundo consegue, né? Nem todo mundo consegue botar. Tipo, às vezes o cara contrata uma pessoa para o fogão, outra para despachar e ele fica ali organizando. Mas vale a pena um esforço, sei lá, chama um pai, um amigo, um primo, Vale. qualquer pessoa, para quê? Para ficar ali 100% naquele lugar e ele evitar, porque isso vai gerar um aumento de venda, Não, né? e dentro de toda a logística, tentar enxergar coisas para mudar. Por exemplo, como você falou, a pessoa para receber o pedido. Nós colocamos agora, tá com 2 semanas. A gente já não precisa mais apertar o botão para receber. Então, eu já tirei uma coisinha, um detalhe, que eu economizo ali, sei lá, 10 segundos. Nós tiramos agora, tá com 2 semanas. A parte do embalamento, tem uma parte lá que a gente tem que escrever na etiqueta, nós já estamos fazendo para também não precisar mais. Então, É, assim, do mesmo resto, né? nós estando com 17 anos de marca, a Sempre gente ainda tem. fica enxergando, cara, esses 10 segundos dá para a gente quebrar, isso aqui dá para a gente quebrar. Entendeu? Sempre tem. Lógico, agora é mais difícil a gente enxergar, porque muita coisa já está enxuta. Mas voltando um pouco para o começo, como eu disse, a gente era tão louco, né, que a gente fala aquela questão do sanduíche do salão, que na época não tinha esse negócio do garçom pedir no celular e já Não. imprimir, não tinha. Ou se tinha era algo caro, a Papelzinho. gente não. Então, assim, o garçom ele tinha que pegar o pedido e andar até o computador para lançar. Nos nossos moldes de loucura, né? Quem quiser pode até acessar aí no YouTube e procurar, se eu não me engano, é Códigos Asilados, Segredo do Asilados, um vídeo que meu irmão fez, acho que há 16 anos atrás. A gente era tão louco por velocidade que o nosso cliente, onde o nosso cliente sentava, o chapeiro ele tinha uma visão, a loja era aberta, a cozinha. Eu lembro na Então, o esquininha que que ali. acontecia? O garçom ia tirar o pedido do cliente, mas ele ficava de olho com o chapeiro. Até porque o movimento era fraco na época, a gente estava no começo. Mas o que é que eu digo? A gente tinha um lema que todo mundo, se tivesse um cliente, todo mundo tinha que estar focado naquele cliente. Então o que é que acontecia? O garçom estava lá tirando o pedido de olho com o chapeiro. Se o cliente pedisse um sanduíche de frango, vocês vão pensar que é piada, mas pode acessar o vídeo aí que vocês vão ver. O garçom olhava para o chapeiro e literalmente ele batia uma asa e fazia que era para o chapeiro já entender que tinha um sanduíche de frango. Então ele jogava o frango na chapa logo, que era o que mais demorava, que era a proteína. Para Meu quando Deus, chegasse para lançar o pedido saia em tempo recorde. Então a gente tinha o código do frango, tinha o código do filé, que era pegar na que orelha, massa. tinha código para todas as proteínas, que era uma forma que a gente enxergou na época de adiantar o serviço. Lógico, depois o movimento cresceu tanto que isso aí já não deu para ser mais. Então já fomos para usar celular, entre outras coisas, para poder Sim, ganhar tempo. Mas assim, para vocês terem uma isso já ideia de vale o como a corte, nossa viu? mente tem que estar totalmente aberta para procurar, seja lá de qual forma for, ganhar tempo em qualquer uma das etapas da produção. Então, se o que a gente tinha naquela época de ferramenta era fazer um código meio louco, mas era o que a gente tinha e dava certo. E assim a gente conseguia muitas vezes levar o sanduíche para o cliente antes até do garçom sair de lá. Porque só pelo código ele dizia, cara, é Nossa. um X frango. Então, enquanto ele estava anotando o pedido da segunda pessoa, a gente já levava o sanduíche da primeira. Então, assim, era um susto absurdo e isso gerava um boca a boca que não tem preço, até porque nem a rede social tinha direito na época. Eu vou até dizer que isso implantou uma cultura, né? Total.
A cultura ela veio muito dessa época, então, porque Uhum, você vê hoje, eu acompanho e você vê a galera que trabalha com vocês, todo mundo tem muito a mesma cultura. E total. uma coisa que eu já ouvi até no discurso do Pedro, ele fala, tipo, que o O cara que pró- não, o cara que não, não é que não rápido. tá, não, que não tá ok, o O próprio. próprio funcionário, ele exatamente. Hoje lá no Asilato tem muito disso, assim. A equipe tá lá toda focada em soltar rápido. Se chega um funcionário novo que não tá nessa pegada, que tem a passada lenta, como eles chamam, eles mesmos não tocam, cara, aí tá dificultando o processo. Então, assim, de fato lá, os próprios funcionários têm esse prazer em soltar rápido também. Porque acaba que recebem elogios e é muito melhor você trabalhar quando Sim. tá tudo rodando bem. É, porque vocês fizeram um trabalho de marca muito forte. O cara quer ter esse case, quer trabalhar lá. Inclusive, tem muitos ex-funcionários que são empreendedores hoje. Temos sim. Né? Já tive até Você como conheceu, cliente, acho que exatamente. era o Madrugão, Madrugão, no evento lá que teve com Careca, estavam dois dois ex-funcionários mesmo. ex-funcionários. Muito bom, porque você Exatamente. acaba construindo uma identidade e as Exatamente. E os pessoas. caras que eram motoqueiros, tipo assim, mas pegaram a jogada da velocidade, entenderam como de fato funciona, levaram lá pro bairro deles. E graças a Deus tem uns dois, três aí que estão bem. Isso é É muito muito bom. legal, porque eu sempre gosto de falar que o que a gente faz, gera um impacto gigante em outras pessoas e na sociedade, porque não é só sobre a comida, é sobre Uhum. desenvolver pessoas, é sobre ver Total. o crescimento de pessoas, Uhum. oportunidades que você gera de trabalhar Uhum. através de outras pessoas também. Então, o alcance é muito maior. A partir do momento que a gente bota isso na nossa cabeça, que a gente enxerga um propósito dentro disso, aí a parada vira outra, né? Exatamente. Lá no Asilados a gente teve muito disso, né? Gente que, sei lá, tem um exemplo da Paulinha, que ela chegou no Asilados para ser serviços gerais, e eu acho que em menos de um ano ela já era gerente. Tipo assim, um ano e pouco, ela estava no caixa, com 2 anos já era gerente, porque assim, lá, de fato, quando a pessoa chega, que mostra que quer, que entra no espírito, no que Já a gente é. pode fazer para poder dar oportunidade, a gente dá. Inclusive, até na hora de sair de lá para ir para um canto melhor. Sim, Eu já tive uma funcionária minha que na época ela achou que eu não gostava dela. Porque ela chegou para mim e disse assim: o Outback me chamou para ir para lá. Eu digo: vá, sim, vá. Ah, você não gosta de mim? Eu disse: não, cara, lá pode ser que seja melhor do que aqui. E se não sim. der certo, as portas estão abertas, você volta toda hora. Isso é massa. Entendeu? Então, assim, lá a gente tem muito esse pensamento para como funcionário de não segurar-se quando ele tem uma oportunidade melhor. Muito pelo contrário, de incentivar o crescimento. Delivery ou salão? Cara, por um bom tempo, nós focamos no delivery, né? Até porque o delivery começou depois do salão. Então, até para o delivery engrenar, a gente meio que deu uma focada, mas lógico, sem perder o foco também no salão, até porque no salão, lá no Asilados, é 15 minutos ou grátis. Então, se eu demorar para soltar o sanduíche, o cliente nem paga. É. Mas, cara, eu acho que hoje em dia o foco não só da minha loja, da minha marca, mas de todo mundo, a gente tem que começar a dar uma olhadazinha melhor também para o salão hoje em dia. Em termos de rentabilidade? Exatamente. Eu acho que em termos de rentabilidade, porque antigamente fazer delivery, né? Antigamente, né? Na Porque seus... passa assim, É, né? porque passa assim. Mas, por exemplo, quando chegou o iFood, quando chegou todo mundo, a gente só precisava colocar a loja lá, atender bem que a gente ia vender. Hoje em dia, a guerra de preço, a guerra de anúncio, de taxa grátis, comissões mais altas, hoje em dia, sim, se não fizer as contas direitinho, tá complicado. É porque Você antes fica tinha muito vendendo, aquele. achando que está vendendo, É, achando que está ganhando dinheiro, mas você está só girando. Então, o delivery, na minha cabeça, que era um extra, né, que era mais barato, agora, se não souber fazer, ele é mais caro. porque tinha esse discurso, né? Muito. Quando eu entrei no iFood lá na época, eu falava muito isso, né? Ó, você não vai ter custo com o funcionário. A energia você já paga, então você já não vai ter. A Exatamente. energia já está sendo paga. Então tem Uhum. tudo muito essa questão. Mas quando você entende que
hoje o delivery ele é um negócio à parte do seu negócio, Uhum. aí a brincadeira muda, né? Porque tem outros, do jeito que a tecnologia veio, tem outros gastos que você tem agora, tem muito mais gente dentro dele. Naquela época, Exatamente. 3% da população consumia delivery só. Exatamente. Então, Exatamente. hoje a concorrência é maior nas plataformas, o apelo tem que ser maior, você tem que espremer mais a sua margem. E Uhum. quando a gente fala de experiência, a experiência no delivery ela é mais desafiadora do que a experiência de salão, principalmente vocês com a história dos 15 minutos, né? Exatamente. Então, eu provoquei essa pergunta por causa do último podcast que a gente soltou, que foi o polêmico, né? Uhum. Assim, e eu tenho falado isso muito para os empreendedores, onde a gente passa no Scala Food, nos eventos, eu tenho jogado muito isso na cabeça deles. São duas coisas, é essa questão de salão, porque Uhum. muita gente, apesar de que eu ainda defendo, a minha loja, ela é Dark Kitchen, eu ainda Uhum. defendo muito, é um modelo específico, Uhum. mas são duas coisas, é isso e canais de venda. Uhum. Quanto Total. mais canais de venda, a gente não pode ter mais. A gente está no mundo hoje do equity, como o próprio João Kepler fala muito, Uhum. defende muito essa bandeira. Eu tenho lido muito, quando a gente lê até a indicação de leitura e o Smart Money é um livro excelente, que abre muito tua visão para trabalhar outros motores. Uhum. Então, muitas vezes a gente está ali, não, eu fui vendo pizza, 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 pizza. Cara, estuda a tua região, vê o que tu pode fazer além daquilo. Eu tenho uma teoria de que todo negócio de comida chega um momento que ele meio que incha. Uhum. Dali ele não passa muito. Então a pessoa tem Uhum. que se reinventar. E a Exatamente. tua marca já está ok, tua quantidade de venda já está ok. E o que é que eu vou fazer além daquilo? Então eu pego minha esteira de produtos, Uhum. vamos abrir essa esteira, vamos botar uma pizza, vamos botar um lanche, vamos botar uma outra marca, vamos testar outra marca, sabe? Porque o delivery, pronto, o delivery ele permite muito ser um Muito. laboratório. É assim como vocês têm outras marcas hoje, Exatamente. né? A gente já está, né, entrando nessa de ter outras marcas, realmente, né? Falando da parte do delivery, hoje a gente tem a Em Nome da Pizza, que é uma pizza, inclusive, quem quiser provar, não é porque é minha, não, mas é Top da sensacional a pizza, é a galáxia. top da galáxia. Temos já a comida saudável, temos o Azelado Salada, tem outras marcas vindo por aí, então, de fato, o delivery, ele dá essa possibilidade que a gente até que demorou um pouco, talvez, para entrar nessa, mas estamos Sim, entrando, é um dos nossos focos no delivery agora é esse, como você diz, né? multimarcas, né? Chega uma hora que o Azelado já está ali numa venda que Já deu, dali para atingiu. frente é difícil passar. Então, vamos pegar o nosso cliente e vender outras culinárias para ele também, já que a gente É. vende tanto serviço e pegar outros clientes também. Então, o delivery, de fato, ele tem isso daí. E eu digo muito também que é uma estratégia. Às vezes o cara diz assim: ah, eu quero abrir, eu tenho uma sede já que vende muito, vende pra caramba, eu quero pegar um ponto agora em outro lugar da cidade. E aí você pegar um ponto, a gente sabe, tem aluguel, tem pessoas, tem um monte de coisa que você vai fazer para investir. Aí eu sempre falo: calma, não abre agora outro, não, abre um motor dentro desse, Uhum. abre a segunda culinária. Quando tiver te dando um retorno suficiente, aí tu vai gerar o fluxo para tu investir naquele outro motor. Exatamente. Pronto, pois é. Eu passei agora quase 5 anos afastado, né? Tive um tal num burnout, como todo mundo chama. Na época, porque realmente eu comecei o Asilados muito novo, absorvendo muita coisa, e chega uma hora que realmente eu não conseguia nem pisar lá. A verdade é essa. Mas graças a Deus tem o meu sócio, tem o Pedro, que meu sócio está comigo há muito tempo, tem o Jorge também comigo há muito tempo. Eles meio que Tudo tocaram, galera do tudo fundão. galera do fundão lá do colégio e tal, e tocaram bem. E aí eu voltei para a loja agora há pouco, tem 4 meses. E aí, falando exatamente dessa questão dos custos, né? Dos custos, de não fazer as contas direitinho, como a gente vinha conversando no delivery. E uma das coisas que eu vi logo assim que eu voltei, que eu conversei com eles, foi, cara, beleza, a gente tá vendendo, sei lá, X mil pedidos. Mas, cara, tá com muita alavanca, tá com taxa grátis. No final, Comprometendo que é muita margem, o né? dinheiro que é o bom no final, não tá aparecendo. Vamos dar um jeitinho, vamos cortar tudo isso. Então, assim, é uma decisão dura de se tomar. A gente fica ali, né, receoso, mas ao mesmo tempo aquela coisa. A gente tem que de fato enxergar se aquela venda que a gente está tendo ela é uma venda de qualidade. Não adianta eu vender, um exemplo, R$ 1 milhão e não deixar dinheiro. É melhor eu vender 600, 700, 500 que seja, mas vendas de qualidade, que é o que eu sempre prezei no Asilazer do começo, que toda venda tivesse qualidade, até para a gente poder focar no atendimento, que foi o que aconteceu nos primeiros domingos que eu fui trabalhar, muito pedido chegando, a gente sem conseguir atender da forma correta, e quando eu via, tinha vários pedidos, taxa grátis, com cupom de um pedido só. E Comprometendo. de um pedido só, ou seja, um pedido de R$ 30, que não paga. Se você for fazer a matemática,
Ali tava bom para quem? Tava bom para o meu cliente, O tava bom iFood. para o iFood, tava bom para o governo, É, meu funcionário estava recebendo salário e a gente estava injetando dinheiro. é. Então não adianta, tem que ser bom para todo mundo. Então, rapidamente, a gente se reuniu, conversamos, era algo que eles já vinham pensando também. E quando eu cheguei junto, disse, não, cara, vamos comprar essa briga, vamos tirar. E a gente já vem aí, eu acho que com 2, 3 meses, praticamente zero taxa grátis, quase nada de participação em promoção. E aí sim, aí o dinheiro começa a querer É. aparecer, a empresa começa a respirar melhor. Mas essa matemática é algo difícil e temos que estar atento toda hora. Quando eu escuto esse tipo de situação, eu gosto muito de destacar a importância de você entender que não é receita de bolo. Cada um vai partir de uma realidade. Tem marcas que têm um incentivo maior até Uhum, como comissionamento, né? Menor que paga para o iFood, vamos falar de iFood, que uhum, ainda é o líder. Tem marcas que estão em regiões específicas, então, sua loja da Aldeota vende mais que sua loja do Eusébio. Então, total. assim, a gente tem que entender que cada um parte de uma realidade diferente. Uhum, E as estratégias também são diferentes. Então, é escutar. A conta, sem dúvida, é a primeira coisa que você tem que fazer muito bem feita. uhum, Eu costumo dizer que, a partir do princípio de que a conta bem feita, a conta está redonda, são dois pilares: é um cardápio bem elaborado e uma logística redonda. Morreu. exatamente. Então, eu tenho muito esse tripé aí do que tem que ser feito. Mas não é receita de bolo, né? Tipo, se for um cliente que tem um perfil investidor e diz, não, eu quero comprometer um pouco minha margem para crescer aqui 3, 4 meses, mas ele, Uhum. mas ele tem que fazer isso de forma Não, consciente, e ele está como você está ciente, não, e ele tá falando. ciente do que está É, acontecendo. O problema é quando a gente simplesmente vai cegando, vai cegando. Aí se eu não botar a taxa grátis, eu não vendo. Aí coloca a taxa, mas não olha o preço. Quando analisa, vê, junta uma taxa grátis com uma campanha inteligente, com isso, já com era. aquilo, foi embora a Aí você margem está toda. dando o produto. Exatamente. Então, como você falou, se a matemática tiver o que o grande lance é, né, tentar fazer um estudo bacana, procurar pessoas, né, especialistas nisso para lhe ajudar, É. porque com a matemática batendo, aí meu Aí é amigo, aí é correr sucesso. atrás de vender. É. Mas eu não posso correr atrás de vender com a matemática errada. Aí é loucura. Tem que ter análise, tem que ter esforço, tem que ter dedicação. Acontece muito de clientes que a gente pega mesmo dono de restaurante para fazer uma mentoria ou para fazer uma consultoria, que às vezes não estão no momento e nem têm o entendimento, a mentalidade voltada porque eles estão comprando. Porque a gente não faz milagre. Eu até digo isso quando eu estou fazendo alguma apresentação, eu estou gravando agora, estou dizendo para todo mundo: ó, eu não faço milagre, eu não trago mulher amada, homem amado, Exatamente. não dobro faturamento e nem gosto de vender isso. Uhum, Eu ensino o caminho das pedras e você precisa estar comprometido, porque se você não estiver comprometido, o negócio não anda. E outra coisa, não é uma receita mágica, uhum, né? Eu não gosto de campanhas e de conteúdos que eu vejo. Eu vou te falar os segredos de não sei o quê, as chaves, não sei o quê. Gente, é o básico bem feito. total. Mas você precisa estar dedicado, você precisa estar dentro da operação, você precisa estar acompanhando os seus números, porque você Uhum, é a parte mais como é que posso dizer? Fugiu a palavra. Interessada naquilo dali, de que aquilo dê uhum. certo, né? Então, assim, eu quero contratar alguém para me ajudar e não vou olhar, não. Então, chame um funcionário, contrate alguém 100% para sua empresa, pague um outro valor e faça. Porque tem que ser a quatro mãos. E mesmo tendo seus funcionários, o dono tem que estar envolvido no Ah, processo, tem que estar tem, olhando o número. tem que acompanhar. Assim, né, o meu modo de trabalhar, até brinco com os meus sócios são mais de gestão, o meu é mais o braçal. O meu modo de pensar realmente é assim, principalmente no começo é complicado, o dono não tá dentro, não montar aquela cultura, organizar e aos poucos ele sair. Sim. Entendeu? O problema é que muitas vezes a gente quer sair antes de deixar organizado. E aí Não fica, dá. aí não cresce, porque não tá dentro, se tá dentro, aí Eu não fica essa gosto briga. daquela cultura que o pessoal vende. Você precisa sair da operação. Não, meu irmão, você tem que estar na Pois sua é. operação. Não tem como você Até, sair da sua até você vai operação. conseguir sair um dia, se você montar um time E massa assim, e eu tal. sair, eu ainda digo, ainda vou mais, sair assim, um olho no peixe, outro no gato, porque você Total, não pode estar saindo completamente. total, total. Tem que manter o padrão das coisas. É, Entendeu? Como eu tô dizendo, a gente tem 17 anos e ainda acontece isso, por exemplo. Geralmente tá indo eu e o Pedro lá de domingo trabalhar. No domingo passado eu não fui, mas fiquei acompanhando à distância, mesmo tendo sócio lá dentro. Eu sim, estava num evento lá da igreja, a 3 quarteirões da loja, mas estava acompanhando. Caso precisasse, eu corria, sim. digamos É assim. muita dedicação, Então, né? assim, de fato, se você quiser. E como você diz, não tem. É o básico bem feito, exatamente, é mais ou menos o que eu prego também. Erivaldo, o que que tu vai ensinar? Cara, eu vou tentar te ensinar ou passar o meu modo de vista, né? O meu conhecimento, no intuito de que, cara, na minha cabeça, o básico é muito simples, entre aspas.
Se eu atender bem, um produto de qualidade, cara, se isso não trouxer venda, eu não sei mais o que que traz. É. Então, assim, eu não sou expert em números mirabolosos. Eu sou expert em o quê? Cara, o teu produto é bom? Vamos ver o que que a gente consegue fazer para tu entregar esse produto num tempo massa. Vamos melhorar a experiência do cliente. Se for no salão, o que que a gente consegue fazer? Como a gente está implementando lá agora, até com meu pai trabalhando. Eu ia perguntar isso agora, sobre a tua volta e como tu voltou equipado, Pois né? é. Fala um pouco disso aí pra galera. Quando eu voltei agora, né? Como eu disse, voltei há 3 meses mais ou menos. A gente vai identificando uma coisa ou outra. Pô, eu tô fora faz tempo, às vezes eu vejo coisa que meus sócios estão lá dentro e não consegue ver pela correria. E aí uma das coisas que eu enxerguei foi o seguinte, que quando o Asilados abriu, só a velocidade bastava. Só que eu vi que hoje em dia não. É, Precisa de um algo a mais. Então, pô, cara, a gente continua com a loja rápida, com produto massa, mas o que que a gente pode fazer a mais? Principalmente falando de salão, para a gente tentar trazer um movimento para o salão, já que hoje em dia para a gente é mais barato vender no salão. O sim, salão já está lá. Digo é, assim, eu vendo no balcão, eu não vou ter é. a taxa do motoqueiro, E o teu eu cliente não vou tá ter, indo eu lá, não vou ter tá? a comissão É, do iFood ou de outros. Então hoje inverteu. Hoje para mim é mais barato vender no salão. E aí eu olhando lá para minha loja, eu pensei, cara, aqui tá faltando uma única coisa: entregar amor pro cliente. Porque lá eu não tava mais com garçom, o cliente pedia no balcão e eu tava sem ninguém para recepcionar. Eu disse, cara, tem que pegar alguém aqui só para entregar amor. Aí fui falar com meus sócios, com o pessoal de lá. Cara, a gente precisa de botar uma pessoa no atendimento. Aí eles, não, vamos atrás de alguém bem treinado, alguém que seja já expert com público e tal. Eu disse, cara, não precisa. Eu só preciso que alguém chegue para dar uma boa noite legal, um sorriso, levar uma bandeja pro cara, amor. E aí meu pai tava em casa, parado faz tempo. Pai, quer trabalhar? Quero, toda hora. Pois, cara, você não tem noção da revolução que esse homem tá fazendo lá. É uma loucura. Os clientes totalmente apaixonados por ele. Ele com que seus massa. 68 anos de idade, um cara que chegou a ter 10 lojas em Fortaleza, quebrou, faz parte. Hoje está lá trabalhando junto comigo. Os clientes nem sabem. Muitos nem É, sabem. Você verdade. chega lá, tá ele com 68 anos de idade, todo fardado, touquinha na cabeça, cabelo branco, mas com um sorriso no rosto. É o que eu digo. Ele não sabe nem o cardápio. A gente brinca que ele não sabe nem falar, que fala rápido demais, É, sabe nem se comunicar. é. E tá todo mundo apaixonado por ele. Se você entrar aí no Google e pesquisar avaliações Asilado Cocó, você vai sentir um pouco do amor que ele está Ah, recebendo eu na vou loja. colocar aqui, viu, Pode botar um QR galera? Vou Code, se ver botar. se dá tempo de botar É, o e vou QR botar Code, o. Quando eu for algumas editar, eu vou botar avaliações. as avaliações dele. Me Cara, é uma manda. loucura, é uma Me loucura. manda. É uma loucura. Então, assim, o simples amor. E é o que eu tô tentando trazer nessa volta para o Asilados, tanto para a equipe como para o cliente, de alguma forma, trazer essa humanidade de volta e mais forte do que nunca, entendeu? Sair um pouco também da tecnologia e entrar um pouco, que eu acho que cada vez mais as pessoas estão carentes disso. Tu tocou num ponto super importante. Eu falo muito que a gente está numa luta muito grande por tecnologia, e aí, ao mesmo tempo, a gente está lutando para humanizar mais as Exatamente. coisas. É Então é a muito junção doido. das duas coisas, como eu digo, eu não vou, a loja vai continuar sem ter garçom, vai ser totem como tá lá, vai ser Sim. atendimento no balcão, mas eu preciso pelo menos de uma ou duas pessoas só para entregar amor para os clientes. Papo, como eu disse, ele não sabe nem Massa. o E aí cardápio, cara, é voltou todo loucura. mundo, né? Voltou Aí ele, tá ele, tá minha mãe, tá meu sogro, tá minha irmã, uma festa. uma O festa. Natal ninguém precisa mais nem ir para casa de guerra, faz Tudo é lá lá, mesmo, tá tudo tudo é certo. lá, todo mundo junto na luta de novo para fazer a empresa crescer Que mais massa. ainda. Amigo, quais foram os maiores desafios? Você já falou um monte de coisa aí, mas se você Uhum. parar para pensar assim, eu vou falar desse daqui específico, que você acha que é relevante para a galera que está ouvindo entender um pouco mais. Cara, o maior desafio que eu tive, eu não encarei como desafio, mas foi difícil, logicamente, né? Era o fato de fato, eu estar dentro da loja, eu abri mão da minha vida realmente por alguns anos. Eu perdi casamento, não, meu não, né? O meu É, tá do bem, povo, graças a é. Deus, Toda vida tá que tu ótimo. conta isso, tu tem Eu que deixei de corrigir. ir para casamento, eu deixei de ir para formaturas que caíam no sábado, simplesmente porque eu achava que eu não podia estar longe da minha loja no sábado. E tu dormia, né? Era atrás do balcão. Eu dormia na loja, né? No começo do Asilados, o salão era grande, porque era junto com o restaurante do meu pai.
E a gente apagava parte das luzes e deixava só as luzes lá perto do azilados mesmo acesa. Eu juntava 8 cadeiras, colocava um colchão e eu dormia. Então, quando chegava um cliente, o garçom ia lá me acordar para a gente atender aquele um cliente junto. Eu passei vários meses vendendo por mês o que hoje eu vendo num dia. Então, Nossa, você imagina a loja 24 horas aberta para vender num mês menos do que hoje eu vendo no sábado numa loja só. nossa. Então, era muito pouca venda, entendeu? Mas assim, cada cliente era atendido assim, com um brilho no olhar, de fazer o possível e o impossível por ele. E por isso que eu digo que o conselho que eu dou para todo mundo é, cara, valoriza o cliente, faz de uma forma que realmente ele se arrepie, como a gente chama. É o que eu digo, meu Uhum, amigo, se o cara não se arrepiar, já era. eu não fiz nada. Tipo assim, na minha cabeça eu não fiz nada. Se eu levar um sanduíche para tu, tu não tomar um susto, pode ter sido com 5 minutos, mas se tu não se assustar, Não valeu de para mim nada. não valeu nada. Essa é a minha régua. E é isso que eu venho, que a gente vem tentando fazer desde sempre. E com consequência disso, realmente, a gente chegou a números, digamos assim, absurdos, né? O Asilados, para quem não sabe, por muito tempo, por algum tempo, foi o número um Foi. do Brasil em delivery no iFood, junto às dezenas de milhares de Eu restaurantes. tava lá com vocês Pois nessa é, época. entendeu? Isso eles não diziam pra gente, mas teve um evento deles lá com o Habib's e a franqueada daqui de Fortaleza gravou e mandou pra gente que a apresentação do iFood para o Habib's foi toda em cima do Do Asilados. Asilados. Era um case. Entendeu? Ainda é um case, né, amigo? Hoje tem muita gente, mas tem marcas que não tem como apagar e nem esquecer. E amém que tem outras marcas que chegaram também, porque é Total. até um gancho para próximo assunto que eu vou puxar, que é sobre concorrência. Eu nunca vi vocês se posicionarem traçando aquela concorrência Não, radical. não, não. Muito pelo contrário. A gente é geralmente totalmente aberto. O pessoal chega, a gente conversa. Eu até brinco, né? Que o nosso amigo, quem é daqui de Fortaleza conhece, o Júnior do NBS. A gente até brinca que no começo ele foi lá, Sim, mostrei a cozinha toda, eu até brinco com ele. Cara, geralmente o pessoal vem, infelizmente a gente fala, parece que entra aqui, sai aqui e não bota em é prática. E ele foi um que aprendeu. E hoje, meu amigo, aqui, ó. muito bom, trabalha É bem. concorrente brigando aqui para vender os dois, mas uma parceria absurda. Não tem negócio de E estar aí, tal brigando com hora tá ninguém. vocês pedindo no NBS, ele pedindo asilados e tá tudo Total, certo. Ninguém total, come a mesma coisa parceria todo dia. total, parceria total. Muito bom. Entendeu? E aí, qual é a maior lição, assim, que tu pega de hoje, para dizer pra galera assim, hoje a maior lição do Asilados que eu tenho para passar para as pessoas, o que é que normalmente tu... Cara, como eu digo, assim, na minha lição de vida, né, realmente não sei. Isso aí eu não vou saber, não. O que é que tu tem, o que é que tu tem hoje, vontade? Eu te vejo bem, eu te vejo num cenário hoje, no momento teu, de incômodo para ajudar outras pessoas, porque tu começou na dor, tu cresceu, tu se afastou na dor, tu tá voltando e a empresa permanece, porque você deixou raízes fortes, eu gosto muito de Uhum. dizer isso. Eh, e eu te vejo no momento de querer passar para as pessoas um pouco mais disso tudo que tu aprendeu, dessa bagagem. Isso aí realmente é uma vontade que eu tenho. Na verdade, eu sempre que possível eu fiz isso, né? Outro exemplo é o Sim, nosso amigo Careca. sim, carequinha. Um beijo, Carequinha, cheiro pro meu careca. carequinha mais lindo que tem, né? Que veio em Fortaleza há muito tempo atrás. Mostrei a cozinha toda para ele. Depois fui lá em Maceió também trocar uma ideia com ele. Mexi algumas coisas na cozinha e rapidamente o sanduíche dele de 15 baixou para 5 minutos, com poucas mudanças. Então, assim, de fato, eu sempre gostei dessa troca de experiências. E eu tô vendo aí maneiras de alguma forma conseguir ajudar. Como eu digo, o meu perfil é totalmente diferente da grande maioria das pessoas que estão por aí ensinando. O meu é o trabalho puro, É na raiz, prática, né? na Vamos fazer uma prática, não que esse excursão. esteja certo ou esteja errado, mas não, eu não sou de palavras bonitas, nem Eu já boto, vou disso. fazer aqui um apelo. Hashtag excursão no O Asilados. Bota meu, imersão dentro do Asilados. Bota aqui um hashtag, que a gente vai juntar todo mundo que tiver com esse hashtag e vamos levar lá para o meu Asilados. é mais essa pegada mesmo, de pegar de repente o cara que, sei lá, tem uma pizzaria, ou tem lá, sei lá, qual for o comércio que ele tenha, cara, vamos lá pra dentro comigo, você vai passar um dia do meu lado Bora fazer esse e vai ver movimento. tudo, até porque eu já fazia isso de graça mesmo. Imagine se for cobrar alguma coisa, e assim, é É, um prazer pra mim, entendeu? Essa parte aí pra mim, agora como eu digo, é isso, é o dia a dia, não é nada
muito preparado, Sim, não é minha mão praia na não. massa. Mão na massa total. Asilados daqui a 5, 6, 7 anos. Cara, asilados daqui a 5, 6, 7 anos, né? Nós estamos nessa pegada de fortalecer de novo o salão, de fortalecer novas marcas. Então eu vejo, principalmente a loja ali do Cocó, daqui a uns 5, 6 anos, com outra aparência, com outras marcas, de repente um salão interno mais estruturado, e isso acaba também replicando para as outras lojas. E quem sabe também, né, tantos convites que já tivemos, a gente cria coragem de fato, abrir uma outra loja fora do estado do Ceará, que já tivemos muito convite, mas Sim, agora eu acredito que a gente, esteja daqui a um mais. anozinho ou dois, a gente, alguma capitalzinha do Nordeste, já tem algumas É, em fica, mente, hashtag fica a a dica. gente chegue por aí. Que Já temos massa. muitos amigos para ajudar nisso, né? Muito, o Pedro roda muito o Brasil todo, então Pedro já fez, é é blogueiro. blogueiro, já fez amizade aí no Nordeste todo, no Brasil todo, então agora está bem mais encaminhado para a Legal. gente de fato fazer alguma experiência também, não só no Ceará. Legal. Essa movimentação do Pedro também não foi intencional, mas não deixou de ser Não, foi estratégica, muito né? boa, cara. Digamos que ele se encontrou, né? Ele É, gosta mesmo disso e tal, e assim, para o grupo foi sensacional, assim. De fato, ele vem levando o nome do Asilados aí Brasil afora, né? Muita gente já conhecia, mas o fato dele estar rodando, então assim, isso traz muita visibilidade para a gente, traz negociações, traz parcerias, entendeu? Traz trocas de experiência. Então, como eu digo, hoje eu consigo, a gente tem porta aberta para chegar em várias capitais e sentar com o cara que é o que mais vende de lá, porque o Pedro já sim. conhece o cara, já trocou É. ideia, e o Não, cara vem aqui também. onde eu chego, Sorocaba, inclusive tem, onde eu chego, toda cidade que eu chego, eu conheço o Pedro. Aí eu Total, tô na total. palestra, e falo, vocês sabem quem é o asilado? Aí todo mundo, eu sei quem é. Aí todo mundo já Então, sabe. assim, esses últimos Muito dois bom. anos ou três, sei lá, que ele vem nisso daí, realmente, para ele, muito bom e para o grupo também, sensacional. Sempre gosto de fazer uma pergunta quando tá aproximando do final, e eu acho que eu vou te pegar de surpresa, mas vai dar certo. Mas existe alguma coisa, a pergunta é simples, aí existe alguma coisa que eu deixei de te perguntar que tu queria muito falar nesse Hum, espaço que tu tem aqui hoje? Que alguma, inclusive é seu, viu? Pode não, vir várias tranquilo. vezes. Alguma coisa que eu não tenha conversado, né, cara? Falamos da abertura, falamos da dificuldade de estar dentro da loja, né? Não podemos entrar tanto em detalhe, até por causa do tempo, mas falamos disso também. Não falamos do peixe urbano, né, na época, dos Não. 15 minutos, quando lançou. A gente deixou de falar de um bocado de coisinha. Eita, fala aí para uma coisa, vai. A rocha. Cara, a virada de chave do Asilados, né, que a gente fala. O Asilados ele inaugurou em 2008. Em 2010, se eu não me engano, começou aquela febre de compra coletiva, Barato coletivo, barato peixe coletivo e o peixe urbano. urbano que foi o primeiro deles. É. E quando o peixe urbano foi fazer um ano, já era uma empresa grande, com muito investimento, eles venderam os produtos dele a 1 centavo. Então eles chegaram em restaurantes bons, e não só restaurante, outros ramos, que eles não eram só comida, né? E compraram um produto a um preço barato e venderam a 1 centavo. Então, o Asilados, mesmo estando naquela época com 2 anos e pouco, foi uma das marcas aqui de Fortaleza que foi lembrada. Então, acho que foi a gente, o Bob's. Eu acho que de marca regional, acho que foi só a gente mesmo. E eles chegaram lá dizendo que queria comprar 20 mil sanduíches para vender a Nossa. 1 centavo, para me fazer a preço de custo. E aí, qual foi a pegada? Primeiro, a gente aceitou, fizemos o preço mais barato que a gente podia. Mas a pegada do atendimento nosso era tão louca que, assim, todo mundo pensaria o quê? Tinha que ser muito Massa, rápido. não dissesse assim, massa, vou vender o sanduíche a 1 centavo, mas o Hum, cliente vai vir, vai comprar uma batata, vai pegar uma sobremesa e eu vou tirar vou ganhar dinheiro com isso. E a nossa pegada foi totalmente diferente. O que que a gente fez? Cara, vai ser muita gente vindo para eu atender. Para eu conseguir atender esse pessoal bem, eu não posso deixar que eles vão ter uma bebida diferente cada uma ou uma sobremesa diferente cada um. Então, o que que eu fiz? Eles compraram só o sanduíche, e tu deu. mas eu dei o refrigerante e ainda Nossa. dei um picolé, que é para não ter perigo dele querer pedir outra coisa. Por quê? Porque eu queria que aquela visita fosse perfeita, Incrível. que eu não errasse nada no atendimento. E a loucura maior, os 15 minutos ou grátis, na época estava pronto, tinha panfleto lá em casa, tudo pronto para a gente começar.
E eu lancei Meu os Deus. 15 minutos ou grátis, junto dessa promoção do peixe urbano. Ou seja, a galera ia chegar lá para comprar, e se não fosse atendido em 15 minutos, ainda ia receber um cupom para comprar de novo. Então a gente transformou algo que já era um desafio absurdo e transformamos ele no dobro do desafio. E aí, lógico, colocamos para atender só de segunda a quinta, tal horário, montamos uma puta estrutura e as pessoas já chegavam lá achando que ia ser mal atendido. Porque a compra coletiva tem muito disso. É. De chegar, você já chega envergonhado, do garçom lhe Uhum. atender mal, achar que você é de promoção. E lá não, meu amigo. Chamei amigos, chamei todo mundo, montei uma equipe grande só para validar cupom. Resumindo, a galera chegava, o sanduíche já Sucesso. estava pronto, sucesso total. O cara chegava achando que ia ser pessimamente atendido e saía de lá louco. Então, isso aí, de fato, existiu o Asilados antes e depois do Peixe Urbano, porque então nessa época também a gente ainda lançou os 15 minutos grátis. Que massa. E tu falou uma palavra que é muito característico de vocês mesmo, que é a antecipação. Eu adoro essa palavra. Total. Porque quando você se antecipa, você vai ficar preparado para o que vier a acontecer. E a gente passou por coisas parecidas até no iFood, né? De Sempre, você se sempre. preparar todinho, tinha que subir campanha, cadê a campanha? Cadê a Subiu, não subiu no campanha carrossel. daquelas Mas vocês estavam ali promobombs? preparados. Total. Promobomb preparado para fazer 2.000 pedidos. Quando via, a verba acabava do iFood bem rapidinho, a gente lá todo preparado. Mas fazia parte. Com Então, certeza. assim, quando a gente entra nessas ações, a gente entra para fazer valendo. Então, assim, que é outro lema do Asilados também que a gente sempre teve, é o quê? Cara, se o meu cliente, ele paga R$ 30 no sanduíche, um exemplo, numa segunda-feira, no domingo ele vai pagar os mesmos R$ 30. Sim, Eu tenho que atender do mesmo jeito. é, Meu cliente não tem nada a ver se é um dia de movimento, se eu não. Não, eu que me vire para atender ele. Ele não vai pagar mais barato, por que que eu tenho que atender ele pior? é. Então é um lema também que a gente sempre trouxe para o Asilado desde sempre. Não tem desculpa. Não, o cliente tem que entender porque está lotado. Não, ele não tem que entender nada. A gente é que tem que se É preparar e verdade. atender ele na melhor qualidade possível. É verdade. E a gente fica muito delegando, julgando. Isso é uma lição para a vida, viu? Total, total. Fica aceitando as barreiras da vida, É né? Não, é desculpa. autorresponsabilidade. Não, é aceitável. Não, não é aceitável, não, Quando a gente cara. tem autorresponsabilidade, a gente joga no peito, matou, errei, fiz merda, vamos embora. Exatamente. Por isso que eu digo, o erro é, eu errei hoje, errei hoje. Pronto. Na próxima semana eu posso até errar outra coisa, né? É, O pessoal pergunta muito a questão dos 15 minutos, se acontece do pessoal comer de graça, né? Que o pessoal fala que é impossível, nunca sim, comi, mas já teve sim episódios, né? Um episódio marcante lá, era no show do DJ David Guetta, sim. que eu não sei nem quem é, não sabia, no show da noite. E o cara fez um show em Fortaleza, eu acho que numa terça-feira. Tinha dois garçons lá, porque não vendia nada na terça-feira à noite. Mas ele, como era uma atração internacional, lotação absurda. Resumindo, o salão lotou tudo. Nossa. Todo mundo comeu de graça. Ok, faz parte. Melhor do que o cliente sair puto, né? Desculpa Sim, as palavras. Do é. que o cliente não sair satisfeito. Então a gente tem muito isso, né, no Asilados. O cliente torce para ser mal atendido, ele sai feliz do mesmo jeito. E aí, beleza. Atendemos, praticamente todo mundo comeu de graça. Um ano depois, ele vem fazer show de novo em Fortaleza. Aí esse ano a gente, não, agora a gente vai se preparar. Que massa. Foi tanta venda que todo mundo comeu de graça de novo. Legal, que No massa. terceiro ano, foi Aí que que foi que não. deu certo. Aí deu certo. Mas assim, nunca reclamando, porque assim, pra gente, a gente entende como ação de marketing. Ah, perdi naquele dia, que faz muito tempo, sei lá, 2, 3 mil reais de sanduíche, um exemplo. Cara, aquilo ali não vale nada, mediante a quantidade de pessoas que foram para casa, morta de feliz e fazendo boca a boca, porque saiu para Legal. comer e comeu de graça. Amiga, eu quero terminar de uma forma diferente, que eu nunca termino. Pra Eu mim, tô cheia de surpresa mas, hoje. Eu quero que você fale um pouco da pessoa que está por trás do Juninho desde o começo. Nos altos, nos baixos, segurando ali a mão, o ombro, aparando, segurando a grana, em tudo. Queria que você falasse um pouco para essa cara, pessoa. Aí você pode olhar até para a câmera. pronto, falar um pouquinho de mim, né? Desde o começo, né? É, Pois é, cara, eu sou Arivaldo Júnior, venho de uma família de restaurantes, como eu falei, é, digamos assim, muito bem criado. Meu pai e minha mãe fizeram loucuras e loucuras para poder educar muito bem a gente, e conseguiram.
Muita gente achava que a gente era rico porque meu pai tinha muitas lojas, mas só Deus sabe o que que era por trás, como muitos empresários por aí. E, como eu disse, desde o começo do meu trabalho era para tentar fazer com que os funcionários recebessem em dia, não era nem pensando em dinheiro. O Asilados nunca foi pensando em dinheiro. Acho que por isso que deu tanto certo. E aí vai, nesse meio termo, o Shopping Pizza quebra, e fica a família, e vai aquela briga toda, e vem um burnout. Mas assim, sempre na luta. E hoje em dia, essa minha volta, né, queira ou não queira não. Tem muito a ver com a fé também, né? Eu tava agora, sei lá, em abril, mais ou menos, eu tava com ansiedade em casa, depressivo, como eu brinco com a minha esposa, me tremendo de noite dentro de casa. E aí, até eu entender que, de fato, cara, vendo algumas pregações, Frei Gilson, que é um que eu acompanho demais, e eu fui começar a entender que, de fato, assim, a paz verdadeira eu só ia ter com Deus. Não tinha conversa. Não adiantava, não tinha dinheiro, não tinha, os problemas iam continuar. E aí, de lá para cá, eu venho tentando me aproximar cada vez mais. E, como eu digo, assim, os problemas não resolveram, mas hoje em dia a gente enfrenta de uma forma que não tem comparação. Então, quem tiver sua fé aí, acredite lá, seja lá em que for. Eu sou católico, acredito muito em Deus, em Cristo, mas cada um tem a sua. Eu acho que, assim, de fato, a paz, né, a gente só tem é com Ele mesmo. Não tem para onde correr. E entregando a vida a Ele ali, os frutos vão aparecendo. E assim, o que eu tenho de frutos, como eu converso com todo mundo, né? O que a gente vem vendo de frutos nesses 4, 5 meses é absurdo e não frutos que o dinheiro compra, como eu disse. O dinheiro continua do mesmo jeito, mas você vê seu pai trabalhando, é loucura, entendeu? O casamento, os filhos, não tem preço. É, E, consequentemente, você vai trabalhando mais e as coisas também vão melhorando. Então, quem puder buscar sua fé aí, sempre é bom, não é ruim não. É o é, conselho que eu dou, é digamos a assim. ordem, né? Deus, É. família e Pode depois ser trabalho. clichê, né? Tá? Ah, é clichê, não, cara. Mas dê graças a Deus, tudo mesmo. Tem clichê melhor não. É Dê isso mesmo. graça a Ele, e o resto é resto. O resto a gente corre atrás e corre mesmo. E em paz, tudo é mais fácil. Como eu digo. Os problemas que faziam eu estar em casa deitado, eles continuam do mesmo jeito. E hoje eu estou aqui, estou na loja, meu pai está trabalhando, meus filhos estão lá comigo, a gente faz um texto toda semana lá em casa. E os problemas existem do mesmo jeito. Eu não resolvi praticamente nenhum deles. Os que estavam me deixando dentro de casa. Então, é realmente a gente entender aonde a gente tem que se apegar e ir para cima, e é só alegria. Meu amigo. Amém. Obrigada. Amigo, muito obrigada. Não só por esse momento, mas por impactar a vida de tanta gente, a minha também. Uhum. Eu comecei o podcast falando e eu quero fechar esse podcast honrando a sua vida, porque muitos lugares que eu entrei, muitos lugares que eu entro, que eu estou hoje, foi você que me abriu porta. Também, né? E eu quero honrar a sua vida e lhe agradecer. Eu tenho muita gratidão por você. E sempre que eu puder, faço você, sua família toda, Manu, os meninos. Então, assim, eu quero muito te agradecer, que eu acho que é algo que eu devo a você, é a Não, gratidão nada, não deve lá nada, eu a que devo. Deus e a você. E eu sei que outras pessoas também foram impactadas. Então, assim, tenha sempre muita consciência da importância que você tem para o segmento, para o setor, você é Hum, gigante, né? E onde hum, você entrar, eu tenho certeza que muita gente vai poder se inspirar, como já se inspirou, e a gente tem que fazer isso, porque cumprir o propósito da gente aqui na Terra, né? Que é uhum. abençoar a vida das pessoas. Então, eu tenho certeza que você é um canal de bênção na vida de muita gente. Eu quero te agradecer muito. Não, amém. Eu sou muito grato. Como eu digo, cara, são os dons que Deus dá pra gente e a gente tem que saber usar da melhor maneira. Nada é Verdade. nosso, nada é Nada é nosso. nosso. Asilados não é meu, nada, nada, nada. E é um dos motivos de eu ter voltado tão forte, estou voltando tão forte para os Asilados, até como em honra a algo que Deus me deu. Amém. Tão difícil de ter conquistado, tanto suor Ontem, que ontem eu eu ouvi tive, exatamente isso. entendeu? Que E nada é assim, eu estava nosso. em casa, por causa do meu burnout, e deixando lá algo tão valioso que já impactou a vida de tanta gente por conta de problemas, isso, aquilo, outro. Não, cara, vamos enfrentar, vamos para cima, vamos honrar o que Deus deu pra gente Amém. para continuar impactando vidas. Amém. Obrigada, viu? Amém. Deus te abençoe. Você, amo vocês. Deixa eu dar um presente aqui para ele, para a gente encerrar.
Delícias doceria, Show, biscoitinhos, que eu acho que o menino que obrigado. vão gostar. Manda o que vai ficar para Ora, meu ela. amigo, ora se não vai, vai muito. E quero te agradecer pela presença, que a gente siga junto aí por mais vários e vários anos, que as portas estejam alargadas para você, para ser um momento blogueiro, porque agora ele vai virar Não, blogueiro. Inclusive, o teu Instagram eu vou colocar aqui, eu não sei se está tá aberto, mas eu vou fechado, tá fechado. colocar. Não, mas Vamos bote, fazer aí bote, bote. uma campanha, Tô né? começando a aceitar quase todo mundo. Tá aí, ó, Tá quase pronto. aberto, tá quase aberto. Já vai ter que abrir, mas é isso. Muito obrigada. Gente, obrigada para quem ficou até aqui ouvindo. Compartilhe isso daqui, porque tem ouro, né, Juninho? Uhum. E Tenho siga o Instagram, câmera é aquela, ó, ele já apontou câmera para a câmera é aquela. aquela. Siga o nosso Instagram, siga ativa aqui o sininho, eu nem sei falar direito, gente, eu tô aprendendo. Na terceira temporada ainda tô, porque eu fiquei nervosa, emocionada. Olha, se Se inscreve inscreve. no canal. Não, vou cantar essa música, não. Se inscreve no nosso canal, manda pra galera assistir, segue nosso Instagram, vai ter sempre muito conteúdo, vai ter sempre muita coisa boa aqui pra vocês. Sempre que possível, eu vou tentar, né? Como ela disse, não é meu forte, não sou Bora. blogueiro, não, Vou não é puxar normal ele. eu estar aqui, então peço desculpa por qualquer coisa. Nada, foi Mas perfeito. vez ou outra a gente vai aparecendo, Vamos entendeu? Devagarzinho a gente junto. vai se soltando. Vamos junto, gente. Deus abençoe e até o próximo. Beijo.